Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos com esse livro aqui para uma resenha curta, breve do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Bert Hellinger nesse livro explica que muitas vezes nós tentamos controlar o futuro, prever tudo ou encontrar respostas racionais para cada decisão da nossa vida. Porém, segundo Bert Hellinger, a vida tem um movimento maior que nossa mente não consegue compreender totalmente. Quando nós confiamos, no fluxo da vida, as coisas tendem a se organizar de uma forma bem natural, mais fluida. Isso significa aprender a confiar mais na nossa intuição, na nossa percepção e acertar os processos da vida, reduzir aquela ansiedade toda do futuro, ter percepção sobre o que está oculto, ou seja, a fonte simplesmente brota. Ela não precisa perguntar para onde vai, para onde ela quer ir. Outro ponto forte da obra é a ideia de aceitar a realidade como ela é. Para Bert Hellinger, muitos sofrimentos humanos surgem porque lutamos contra os fatos da nossa própria vida. Nosso passado, a nossa família, as nossas experiências, as nossas decisões. Segundo o autor, a transformação ela começa quando paramos de resistir pelo aquilo que é. Isso inclui aceitar a nossa história familiar, as nossas perdas, os nossos pais, os nossos limites, aquilo que nós não podemos mudar. Paradoxalmente, quando aceitamos algo profundamente, começamos a libertar disso. Então, como ele foi o criador das constelações familiares, Hellinger reforça nesse livro que carregamos vínculos profundos com o nosso sistema familiar. E muitas dificuldades que enfrentamos, tanto emocional como de relacionamentos, ou até escolhas da nossa vida, escolhas do dia a dia, podem estar ligadas por dinâmicas inconscientes da família. Não é consciente, as coisas acontecem no nosso inconsciente. O ensinamento aqui é honrar os nossos pais, reconhecer nossa origem, respeitar que veio antes de nós. Segundo ele, quando tomamos os nossos pais como são, ganhamos força para seguir o nosso próprio caminho. O autor também fala sobre a humanidade, a humildade diante da vida. Ele sugere que nem tudo depende de esforço de planejamento. Existem forças bem maiores atuando. O nosso destino, a ordem da vida, o movimento todo, uma ordem maior, né? Isso significa passividade, mas sim, não quer dizer que seja só a passividade, mas sim não ter arrogância diante de um mistério da vida. Em outras palavras, fazemos nossa parte, mas reconhecemos que não controlamos tudo. Uma das mensagens mais bonitas do livro é que a vida se torna mais leve quando voltamos ao essencial, que é o básico. Hellinger propõe menos luta, menos necessidade de provar algo, menos presença, mais presença, quer dizer, mais conexão com o momento presente. Quando seguimos o que é essencial, o caminho se revela naturalmente à nossa frente, como se a fonte que simplesmente encontra o seu fluxo normal da vida. Então, confiar nessa vida e controlar esse excesso, né? Aceitar a realidade traz essa paz interior que a gente tanto busca. Porque a nossa família é uma fonte de força quando nós honramos ela. Tudo que ela é, tudo que ela foi. Nem tudo precisa ser entendido para que a gente possa viver. E quando seguimos esse essencial da vida, o nosso caminho começa a aparecer. Talvez muitas respostas que buscamos fora já existem dentro de nós e mal a gente tem acesso a isso. Assim como uma fonte não precisa perguntar para onde deve correr, a nossa alma também não sabe o caminho que tem que seguir. Quando aprendemos a escutá-la, a gente começa a entender. Então a dica de hoje desse livro aqui, que é maravilhoso, que ele não tem de ser somente lido, ele precisa ser estudado. Isso porque ele trouxe só 1% da obra, a gente trouxe aqui hoje. Então, deixar que a vida seja bela, como que se apresenta, né? Tirar aquele véu, tirar aquela força de querer controlar o nosso destino e que a gente possa enxergar além daquilo que a gente vê. Então, esse livro aqui, ele é pleno, né? Porque ele nos mostra um caminho diferenciado daquilo que a gente está buscando. Então, nessas páginas, a gente vai trilhar muito novos ciclos por meio de coragem. Coragem para enxergar aquilo que está oculto, coragem para entender e aceitar aquilo que se apresenta.
não querer mudar a nossa vida, não querer mudar a vida do outro, e sim aceitar muitas coisas que aconteceram no passado para seguir esse fluxo da vida. Então, o livro de hoje, que é um livro de consulta, né? É esse livro aqui que ele precisa ser estudado. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Até o próximo.